pessoal, eu sou a professora Cris Costa, do curso técnico de Recursos Humanos. Nós estamos juntas e juntos aqui, finalizando a nossa disciplina de projeto de vida técnico. Projeto de vida profissional. Eu fico muito feliz de reencontrar você aqui e hoje a gente vai sempre dar uma voltinha na aula anterior. Preste atenção aí. Eu já começo fazendo uma provocação para você. O título da nossa aula hoje é Habilidades do Futuro. Futuro? Por que eu coloquei essa interrogação? Porque se a gente for parar para pensar, o futuro não existe. O futuro é hoje. Você não vive amanhã, você faz planos para amanhã. Mas quando amanhã chegar, sempre é hoje, é agora. Essa conversa está meio estranha, né? Mas você vai ver que é isso mesmo. A nossa unidade é a 2. E nós vamos conhecer as tendências da profissão de técnico em recursos humanos e elaboração de um projeto de vida profissional nessa unidade. Assim como na outra aula, eu trago um recorte de algo que está associado a essa unidade para que a gente possa desenvolver a nossa disciplina da uma forma mais assertiva, ok? E aí, por isso que eu disse que eu ia sempre trazer a aula anterior. Você lembra que na aula anterior eu falei sobre o Fórum Econômico Mundial e que eu não ia dar spoiler das 10 habilidades? Pois bem, é porque hoje a gente vai tratar delas novamente. Então vamos lá, eu vou te relembrar o que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é uma reunião, digamos assim, de vários países representados por grandes empresários, por governos, e eles vão debater sobre várias circunstâncias do cotidiano do mundo, não é de um país. E aí, entre várias coisas que eles debatem, eles sempre falam sobre as habilidades que as grandes empresas elas estão procurando no mercado de trabalho. Até 2027, eles elencaram essas 10 habilidades que você está vendo aí no seu vídeo. Na aula anterior, eu marquei o item 8, motivação e autoconsciência. Mas hoje, nós vamos falar de cada item. Então, vamos comigo? O primeiro item é o pensamento criativo. E aí, deixa eu logo acalmar o teu coração. Pensamento criativo, você não vai descobrir ou inventar uma nova roda. Se você fizer isso, maravilha. Mas quando esses empresários, eles dizem assim, que esse novo colaborador precisa ter um pensamento criativo, é você pensar fora da caixa. Tenta descobrir soluções para coisas que já existem com um novo olhar, uma nova roupagem. É isso que é pensar criativo. Muitas vezes a gente fica buscando essa criatividade em algo tão difícil, muitas vezes está ali pertinho de você, é dar uma nova utilidade a algo que você já usa e que de repente você faz, poxa, eu não sabia que eu conseguiria fazer isso com esse objeto que eu já uso há tanto tempo. Então assim, primeiro de tudo, a gente precisa estar aberto, com o coração livre para as novidades. E tem muita novidade por aí. Será que você, nas suas redes sociais, você só segue os perfis dos famosos para saber aquela fofoquinha que todo mundo gosta, tá? Entre nós. Mas será que você segue também perfis dos jornais, dos grandes empresários? É isso que a gente precisa parar para pensar. Onde é que a tua curiosidade ela está buscando? Você é curioso com o quê? É isso que a gente precisa pensar. O item 2 é pensamento analítico. Cris, o que danado é isso? Antes da gente falar de pensamento analítico, eu vou te perguntar se você já ouviu falar sobre inteligência emocional. O pai dessa criança aí é um cara chamado Daniel Goleman. E a inteligência emocional, eu sempre brinco dizendo assim, é aquela vontade que eu tenho de mandar alguém para um lugar tão distante, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou usar minha razão, eu tenho critérios, eu sou uma pessoa profissional e eu vou analisar as questões, eu vou observar as questões sem esse ímpeto da emoção. É difícil, não é? Porque a gente nunca consegue ser essa balança tão precisa. E aí, inclusive, eu vou falar sobre uma curiosidade. Aqui nos bastidores, quando eu encerro uma aula, a gente sempre conversa. E aí, o nosso querido Manuel relembrou sobre algo que eu falei na aula anterior. Lembra que eu falei sobre a música do Zeca Pagodinho,
quando ele dizia deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu falei sobre a música de Raul Seixas, sobre essa metamorfose ambulante, e aí ele colocou que, de fato, como nós somos essa metamorfose, a gente está sempre indo de um polo para outro, não é? Porque a gente alcançar essa neutralidade é muito difícil, nós somos seres humanos. Então a gente está sempre transitando. Mas com esse pensamento analítico, a gente tentar minimamente tirar esse olhar mais emotivo, buscar as relações que estão envolvidas, ter esse olhar assim, ó, de cima. Pensa como se estivesse vendo uma maquete. Aquela maquete que a gente constrói na escola. E aí é como se a gente estivesse olhando aqui de cima. Em administração, os administradores chamam isso de visão holística. A gente pode procurar fazer isso no nosso dia a dia também. O terceiro item é algo bem interessante, que eles chamam de alfabetização tecnológica. Já ouviste esse termo? Vê só, quando a gente fala de alfabetização, geralmente a gente fala sobre letramento, né? Escrever, etc. Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa estar alfabetizado para essas tecnologias todas que nos rondam, né? Nos rondam. E aí eu vou te dar um exemplo. Aqui na minha mão tem um passador de slide, na minha frente tem uma câmera, acima da câmera tem uma tela, e aí eu tenho uma tela que vocês estão vendo aqui, eu tenho a Joyce, que é a intérprete de Libras, e hoje a gente estava conversando e ela me explicou sobre algumas coisas, várias circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo que envolvem a tecnologia. Será que quando você diz que você manja de tecnologia porque você usa o teu smartphone o tempo todo para falar no WhatsApp, será que é isso que é ser alfabetizado ou alfabetizada tecnologicamente? Quais são as outras coisas que estão rondando por aí? Então, se liga, porque ser alfabetizado tecnologicamente não é usar apenas o WhatsApp, não é usar apenas as redes sociais. A gente precisa saber o que as empresas estão buscando, quais são as novas tendências de mercado. E aí existe uma coisa que eu agora me lembrei aqui da minha mãe. Existe uma nova profissão chamada analista de redes sociais. E eu conversando com a minha mãe, fui contar para ela, né? Qual eram as atribuições desse analista de redes sociais, e ela disse assim, engraçado, porque na minha época o nome disso era fofoqueiro. E aí vejam como as coisas elas mudam, porque o analista de redes sociais, ele não está fazendo fofoca, mas ele precisa estar atento e atenta para as coisas que estão acontecendo nas redes sociais, porque a partir daí também a gente vai entender sobre o comportamento do consumidor. Veja como as coisas mudam, né? De uma visão, de uma época, dessa geração da minha mãe, que a gente chama de geração Baby Boomers, para essa geração que a gente está vivendo agora, Y, Z, o pessoalzinho da geração Alpha entrando aí. Então, como conviver com isso, tudo junto ao mesmo tempo? É tecnologia, é geração, é mercado gritando, dizendo que precisa acontecer e fazer, e é isso que você está fazendo. Quando você está fazendo esse curso técnico aqui, se aprimorando, se capacitando para entrar nesse mercado que é tão voraz, não é? O próximo item, que é o quarto, ele fala de curiosidade e aprendizado ao longo da vida. E aí eu vou lembrar do queridíssimo Paulo Freire. Se você não escutou ainda falar de Paulo Freire, procure saber. Dentro da área da educação, o Paulo Freire ele é sinônimo de grandiosidade. Por quê? Entre outras falas, o Paulo Freire dizia que ninguém é uma tábula rasa, ou seja, nós temos profundidade. E ele dizia isso especificamente quando ele falava de um estudante, porque muitas vezes acha-se que por ser estudante eu não tenho que apresentar porque eu ainda não estudei, mas a nossa vida não é apenas o que a gente vê dentro das estruturas formais de educação, é tudo aquilo que a gente tem. Se você tem 15 anos, você tem 15 anos de experiência de vida. A tua vida é diferente da minha vida. E você tem muito a me oferecer e eu tenho muito a lhe ofertar. Não porque sou professora, mas porque vivi, porque sou ser humano, porque eu tenho várias ligações, né? Várias redes de relacionamento. E aí quando eu estou falando dessas redes de relacionamento, não necessariamente as redes virtuais, mas essas redes de relacionamento que nós temos no nosso dia a dia. A sua vizinha, o seu colega de trabalho, o cobrador do ônibus, a moça da padaria,
Entende? Então, essas relações que são extremamente importantes para a nossa vida. Então, esse aprendizado que nós temos ao longo da vida, nós trazemos para as instituições. E é isso que é muito bacana. Porque talvez não, antigamente, quando a gente estava lá na época da Revolução Industrial, quando a gente tinha administração científica, isso não era pensado. E é um tempo muito recente, não é tão distante, não. A gente pode dizer, mas não mudou muita coisa, nós ainda somos muito mecânicos, as empresas cobram muito. Cobram, somos vistos ainda, né, com uma certa robotização, mas já se tem a consciência de que nós precisamos nos sentir bem nos ambientes que nós trabalhamos. Porque aquele e aquela que não se sente bem onde trabalha, ele adoece. E quem adoece, falta mais, não é? Não produz tão bem. Vou deixar uma curiosidade aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas existe uma disciplina chamada felicidade. E parece algo muito estranho, né? E a busca por essa disciplina de felicidade, a maior parte vem dos estudantes da área de saúde, da área de medicina, né? Veja como as coisas elas são interessantes. Existe até uma disciplina chamada espiritualidade. E para você aí não achar que isso é coisa de brasileiro, infelizmente a gente tem esse olhar pejorativo para a gente, não deveria, porque daqui no Brasil nós temos vários cientistas. Nós temos muita coisa boa que acontece dentro da educação. Mas essa disciplina felicidade, ela começou a surgir em Harvard, lá nos Estados Unidos, né? Uma potência da educação mundial. Aqui no Brasil, veio para a Universidade de Brasília, a gente tem aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem na UFPE, a gente tem várias instituições. E veja como é importante, a gente sai desse olhar altamente mecânico e a gente passa a olhar esse indivíduo. Como é importante a gente estar bem. Elton Maio, lá na Escola das Relações Humanas, ele transcende isso quando ele diz, não, o homem, ele não é só um homo econômico, ele não é só aquele que trabalha por dinheiro, mas eu posso ter prazer, sim. Na nossa sociedade capitalista, obviamente que todos nós trabalhamos porque nós precisamos de recursos financeiros para obter a nossa subsistência. Claro, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente pode agregar, sim, a gente pode aliar essa necessidade fisiológica, digamos assim, a nossa necessidade básica de ter esse recurso financeiro ao nosso prazer. Infelizmente, nem todos e todas conseguem isso. Mas quando a gente consegue, a gente percebe que o produto do nosso trabalho ele é dado com muita diferença. A gente sente quando as pessoas gostam daquilo que fazem. O quinto item, a quinta habilidade, é resiliência, flexibilidade e agilidade. Lembram que eu falei sobre resiliência? Aquela capacidade que eu tenho de me erguer, de estar de pé apesar das dificuldades. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai esquecer o que passou, porque aí já seria um caso de a gente procurar ajuda especializada, porque a gente perdeu a memória. Mas a questão é como é que a gente vai lidar com essas feridas, com essas dificuldades e continuar caminhando. Flexibilidade e agilidade. Essa flexibilidade não é da gente se espreguiçar no ambiente de trabalho. Não, não é sobre isso. Essa flexibilidade de você saber que a gente precisa ceder. Ceder é um verbo que a gente conjuga pouquíssimo na nossa vida. Porque parece-me que nós estamos sempre em competição. A gente compete para quem vai passar a primeira marcha e sair primeiro no sinal. A gente compete para ver quem vai ficar no primeiro lugar na fila e a gente compete, a gente compete, a gente compete. Ser flexível é ceder. Ceder nas nossas relações. Não significa dizer que você desistiu, que você acredita que está errado. Flexibilidade é a gente entender que o outro também está certo. Ele pode estar certo e com isso você não está errado. Mas a gente precisa, lembra também de outra coisa, eu sempre estou buscando lá atrás aquilo que eu já falei. Lembra que eu falei do Daniel Goleman, aquele que falou da inteligência emocional? Então é isso, a gente precisa ter essa inteligência emocional para entender que em algumas situações é mais sábio eu dar um passo atrás. Dar um passo atrás não significa prejuízo para você. Muitas vezes, dar um passo atrás, eu não posso caminhar muito para trás, porque senão eu vou sair do foco aqui. Mas se eu der um passo atrás,
o que está lá na frente eu consigo ver de uma maneira muito melhor, porque abre o meu campo de visão. Então, dentro das nossas relações, muitas vezes é mais sábio a gente dar um passinho para trás, porque a gente consegue ver o cenário de uma maneira melhor. Lembra da análise SWOT? Análise de cenário. A gente consegue ver esse cenário melhor para poder perceber como é que nós estamos. Qual é o meu papel nisso tudo que está acontecendo aqui? E a gente consegue trabalhar isso de uma maneira melhor. Depois a gente vai para o sexto item, para a sexta habilidade, que é o pensamento sistêmico. É a gente entender que tudo está encadeado. Nós estamos relacionados e relacionados aqui num grande sistema. Então, quando eu percebo que o que eu faço aqui vai afetar você aí que está lá do outro lado, em Exu, ou que está em Triunfo, ou que está aqui em Jaboatão dos Guararapes, o que eu faço aqui, o que eu falo aqui, o que eu mostro aqui pode te afetar de alguma forma, porque nós estamos relacionados. A gente não age sozinho. Por mais tímido que você seja, por mais que você diga assim, eu sou uma pessoa extremamente antissocial. Eu não gosto de conviver muito com pessoas, mas eu tenho que lhe dizer, a gente vive em sociedade. E você precisa, por mais que você não goste, por mais que você não admita, você, eu, todos nós precisamos um dos outros. E é essa habilidade, talvez, que seja mais difícil da gente alcançar, que seja esse relacionamento interpessoal. Porque quando... Vocês já ouviram falar naquele lance da laranja podre que termina contaminando o cesto? É mais ou menos isso aí. Nós podemos contaminar o ambiente. Isso parece pesado quando eu falo, né? Porque contaminação, a gente pensa de vírus, me veio na cabeça agora a pandemia, mas é isso mesmo, porque os nossos atos, eles podem influenciar as pessoas. E aí é tão importante para que a gente perceba a importância do nosso papel onde nós estamos. Aí vem a aula passada sobre autoconsciência, sobre autoconhecimento. Quem é você na fila do pão, meu amigo e minha amiga? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu ambiente de trabalho? Qual é o seu papel? A gente precisa entender isso, não é? A próxima habilidade é a inteligência artificial e Big Data. São esses recursos todos tecnológicos, a internet das coisas. Cris, o que danado é isso, a internet das coisas? Quando você pega um ônibus com seu bem estudantil e você aproxima lá para você passar na catraca, isso é a internet das coisas. Porque isso está ligado a um grande sistema que você não vê, mas estamos relacionados. Quando você fala com um amigo ou uma amiga que está do outro lado do mundo, na internet das coisas, quando você tem aquele robozinho em casa que varre a casa para você, eu estou até precisando, posso deixar um recado para meu marido que ele pode me dar? Eu vou aproveitar para deixar aqui, hein? Estou precisando desse robozinho. Isso é a internet das coisas. Entende? Então a gente está relacionando com esses objetos, com essas coisas. Então a gente precisa estar atento e atenta a essa inteligência que nós utilizamos, mas muitas vezes nós não paramos para pensar que nós estamos fazendo parte disso tudo. A oitava habilidade é motivação e autoconsciência, que eu não vou me deter nela porque foi assunto da unidade 1, mas que só para a gente recordar que ninguém motiva ninguém, as pessoas me influenciam e quanto mais eu me conheço, eu vou até arriscar dizer que a gente não se conhece na totalidade, mas quanto mais eu me conheço, é muito mais fácil para que a gente transite nos espaços que nós fazemos parte. Gestão de talentos é a nona habilidade. Eu de RH, eu preciso saber detectar quem são os talentos que trabalham comigo. E não apenas saber, eu preciso gerenciar, eu preciso estar com essas pessoas. E não ser esse que está no meio de fora. Eu preciso estar no meio. Eu preciso fazer parte dessa equipe. Os talentos, eles são tão procurados pelas organizações, a gente diz assim, mas tem tanta gente, por que falta emprego? Porque falta capacitação. O emprego tem,
Mas será que a gente está se capacitando? Será que você aí do outro lado que está me vendo, você está fazendo esse curso e corre para estudar só nas horas das avaliações? Ou você está procurando uma série de outras coisas que podem ajudar no teu aprendizado? Pensa nisso aí. E a 10ª habilidade é orientação e o apoio ao cliente. E essa habilidade é bem importante porque muitas vezes o pós-venda a gente esquece. A gente esquece que quando alguém vai te procurar para comprar algo, por exemplo, ela está comprando aqui, mas ela tem necessidades lá na frente que você precisa estar atento e atenta a essas necessidades. Quando nós estamos com uma farda de empresa, você é a empresa. Por isso que é tão importante esse cuidado. Não esqueça, a gente está chegando no finalzinho da nossa aula e eu não posso deixar de lembrar você. Revise o conteúdo sempre que considerar necessário. Deixa a tua preguiça, menino. Vai-te embora olhar novamente o e-book. Escuta os podcasts, participa dos fóruns. Eu vou estar esperando você lá para responder sua mensagem. Não esqueça dos destaques. Tem muita coisa legal que eu preparei para tu. Fica atento às datas das atividades para tu não deixar para enviar às 23h59 e depois mandar mensagem para a nossa coordenadora Daniela Glaeta dizendo que perdeu o prazo. Assista às videoaulas, participe das nossas aulas síncronas. Eu vou estar esperando você, nós vamos ter 4 encontros, vou participar. Eu estou ansiosa esperando a sua participação. Eu sou a professora Cris Costa e a gente se vê por aí. Tchau!